Se vocês têm alguma dificuldade, comece um processo de relaxamento e respiração a partir de agora. Entendendo que Deus é onipresente e Ele está no ar. E a sabedoria divina também está nesse ar. E um quanto de onipotência está nesse ar. Nós estamos trazendo mais um quanto de Deus para dentro de nós. Porque segundo Miramês, Ele é tão perfeito que nos criou dentro dele e Ele dentro de nós. E André Luiz, em Missionários da Luz, Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Então, no nosso universo, somos deuses. Para o bem não existe limitação. Deus não criou doenças e, ao mesmo tempo, o sofrimento ou qualquer coisa que nos deixa infelizes, ou nos deixam infelizes. Mas nos criou do amor para amar, que é o primeiro item do nosso livro. O amor e o amar. O amor é a matéria-prima do universo. E o amar é a ação dessa matéria na construção de tudo quanto existe. E vocês vão falar, mas está muito... Continua a respiração e relaxando. Daqui a pouco eu vou concluir. Mas como entender isso melhor? O primeiro capítulo do livro: fé, razão e intuição. E a fé precisa de uma base, segundo Allan Kardec. E a base é a compreensão perfeita daquilo que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho certeza. E só a tenho após a compreensão. E ela vai encarar a razão face a face. Porque quando a razão, que sabe calcular, sabe comparar, sabe analisar, mas somente a fé vivenciada, que é a intuição, sabe criar, edificar, alimentar e iluminar. Mas de onde eu vim? O segundo capítulo vai falar disso: o Criador e a criatura. O item de sal da terra, a luz do mundo. Mas o que eu ganho com isso se realmente eu fizer? Lei de compensação. Uma das realidades mais vivas do universo. Terceiro capítulo. Mas como eu faço para começar? Visualizações. O poder da visualização, nós chamamos de visualizações ou visualização terapêutica. E agora, qual a matéria-prima? O Evangelho. O que é, para que serve e como usar. É o quinto capítulo. Mas como colocar isso em ação? Hora de ação. A oração, que é a primeira filha da fé, conforme o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela coloca o Evangelho em movimento. Força, vitalidade, vida. E a resultante é a bioenergia, que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões, porque são estágios do próprio amor. E agora? Agora, a reprogramação em si. O capítulo 8 é o realinhamento dos chakras. Você vai viajar de onde você está para o âmago da sua consciência. Apresentando aqui no mundo mental, usando a sua inteligência, suas memórias, seu poder imaginativo, seus desejos, e leva a sua proposta para dentro, traz as informações para executar. Aí você faz a viagem do centro coronário ao Kundalini e depois retorna do Kundalini ao coronário. E agora está pronto, agora é hora de você conviver com o outro. O amor em ação
é o capítulo 9, que começa com dever e caridade. E dar o pão a quem tem fome, segundo Emmanuel, é um dever. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. Dar o pano, o que sobra de nosso armário, é um dever. Ensinar o outro a ganhar o próprio pão é caridade. E ele vai falando vários itens a respeito. E nós sabemos hoje que a caridade é filha da paciência, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, e ambas são filhas do amor. E o próprio amor é filho da fé. E um dos capítulos do próximo livro vai ser só sobre as virtudes, porque as virtudes são entidades, conforme o Espírito Caritas. Quem já leu e prestou atenção na lição Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo? Dependendo da tradução, o Espírito afirma 3 vezes: eu sou a caridade. E se tiver dúvida, vai na obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues por Divaldo Pereira Franco, lá no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia. Vocês vão ver 4 entidades de alta hierarquia se apresentar para Jesus. A primeira: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Que, conforme o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mãe de todas as virtudes. A segunda: eu sou a esperança. A terceira: eu sou a caridade. A quarta: eu sou a misericórdia. E o último item: o amor em excelência. Bezerra de Menezes e Miramês sintetizam assim: a caridade é o amor em excelência. E o amor é a caridade em todas as suas expressões. Gravou? Quero de novo. A caridade é o amor em excelência. E o amor é a caridade em todas as suas expressões. E o último capítulo: vendo a obra, vê-se Deus. Começa com a mente é o espelho da vida. Melhor, a vida é o espelho da alma. Mente é o espelho da vida. Com Emmanuel pedimos a permissão para operar. A vida é o espelho da alma. Ou seja, tudo que eu estou olhando fora, eu estou vendo a mim mesmo. O que eu acho que está equivocado, aí eu tenho que perguntar a Deus. O Senhor é a suprema sabedoria mesmo, porque eu estou vendo ali alguém cometendo um desatino. O Senhor é onipresente mesmo, está nessa cena, é onipotente, não dá para mudar esse negócio. E a gente quer se achar que é mais sábio do que Deus, acusando ou apontando algum erro na sua obra, porque eu não consigo ver isso. Hoje, no passado, tudo estava equivocado, só eu estava corretíssimo. Só que o doentinho era eu, e tudo parece que estava normal. Com mais de 20 autores falando a mesma coisa, tudo que nós condenamos fora, fatalmente vamos gravar em nós, e daqui a pouco a lei vai nos convidar a passar pelas mesmas situações. E isso não é novo, isso é Paulo de Tarso, terceira carta aos Romanos, capítulo 2, primeiro versículo. É indesculpável ao homem que se arvora em ser juiz, porque julgando ou condenando o outro, julgando o outro, condena a si mesmo, porque atrairá para si todos os tormentos que está julgando ou condenando. E por fim, o último item: eu sou o que penso e vivo o que falo. Mas se entendermos só as 2 frases que está não na contracapa, mas nesta por trás da última página. Somos uma partícula indissociável da imperfeição finita, que é onde nós estamos, só que na perfeição absoluta,
Porque tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. E Deus é a própria criação, segundo o monismo de Pietro Baldi e também Spinoza, né? Deus não criou o mundo, Ele é o mundo. Porque se for o Deus antropomórfico que cria a obra fora de si, o Deus único de Moisés, aí Ele está em algum lugar de boa e nós aqui, que é a criação dele, se ralando. E Ele não é onipresente, porque Ele esqueceu de nós, a gente fala que Ele esqueceu. E assim, se realmente eu sou um pequeno Deus, o que me falta para se comportar como tal? Porque diante da dificuldade, que eu chamo de vestibular, porque na sequência vai dizer que a fatalidade, quer dizer, ninguém escapa. A fatalidade da imperfectibilidade, daquilo que pode evoluir eternamente. É ser tão perfeita quanto a proporcionalidade nos permitir. Porque nunca seremos igual a Deus. Porque quando chegarmos onde Jesus falou, farão coisas maiores do que agora faz. Quando chegarmos lá, a ponto de construir um planeta e gerenciá-lo, segundo Chico Xavier, numa de suas psicografias, Jesus e os demais Cristos que antes governavam os nossos orbes, já estão governando 1/4 da galáxia. Então, quando nós chegarmos a criar um mundo e gerenciá-lo, já vai estar criando galáxias. Mas estamos a caminho e Ele é o caminho desta verdade que nos conduz à vida. Agora continua a respiração. Filho de Deus, Deusinho é. E comece a idealização de uma vida plena, saudável e feliz. Fizemos o nosso modo de fazer essa introspecção. No capítulo 5, 6 e 7, tem 3 visualizações para a parte prática no final de cada capítulo. O 8, como eu disse, é inteiro visualização. Então, conforme a ideação de uma vida plena, saudável e feliz, como dissemos, eu começo um processo de introspecção à luz da verdade. Já que eu tenho uma noção de quem sou. E a verdade é mãe da liberdade, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Honestidade é o meu segundo pilar. Honesto comigo mesmo, com a vida, com as leis. Humildade é o terceiro para reconhecer o tamanho da minha própria ignorância. E continuo respirando e sentindo a presença crística, a presença cósmica, os amigos espirituais, os agentes da natureza. O quarto é sinceridade. Sou eu, como Deus do meu universo, que quero colocar a mão na massa e fazer acontecer. A sua fé te curou. E o quinto é fidelidade na aplicação dos recursos que nos forem confiados. Qual o meu propósito, pessoal? Ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Mais pacífico diante da minha própria ferocidade e às vezes por ressonância daquela que chegar até a mim. Mais sereno diante das turbulências, das provas, dos testes, porque se o Espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, basta eu manter a sintonia que ele chegará até a mim com o quanto de inteligência que eu preciso
para capacitar-me na ação. Ao mesmo tempo mais saudável, saúde é sinônimo de harmonia, e harmonia é a lei que governa o cosmos. Mais feliz, porque feliz é todo aquele que vive os preceitos que Jesus nos ensinou, e assim como seus emissários. No glossário vai ter um item, o que é a felicidade, que é a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Como levar isso para a ação? Em tudo dai graças, gratidão pela vida, alegria de vivê-la, porque a cada segundo morre e renascem milhões de vidas em nossa vida, e esperanças de melhores. E o que me motiva a fazer isso? Servir pelo prazer de ser útil, porque a criatura que assim faz progride sempre, segundo Emmanuel, e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E qual o produto que eu quero ofertar à vida? Bons exemplos para que os outros possam imitar, e algo que alivie a dor do outro. Dores físicas, psíquicas, emocionais, morais e espirituais. Para esta vida plena, saudável e feliz. Mais uma vez, inspirem, se acalmando, se pacificando e dizendo ao próprio psiquismo, ao próprio universo: tudo está em paz. Deus está em mim, eu nele. Somos um. Mais uma vez, lembre das nossas frações de consciência que estão passando lá no Rio Grande do Sul por aqueles vestibulares. E procure entender a necessidade, a permissão divina para o ocorrido, porque por mais que crie as antenas que vocês sabem para provocar os fenômenos, eles só acontecem se a onipotência, a onisciência, a onipotência permitir. O homem não tem poder maior do que Deus, embora pense que são deuses. E ao mesmo tempo, volte para si, e o que nós podemos fazer em nossa vida diária para acalmá-los, para reerguê-los e até física e financeiramente para ajudá-los na reconstrução. Aos que partiram, o conforto, a certeza que serão amparados, consolados pela munificência cósmica, pelos Cristos, por seus agentes em todos os quadrantes. Se a paz do mundo começa em nós, comece a pensar em outros pontos do planeta, nesses conflitos bélicos que vergonhosamente foi apenas para movimentar a indústria bélica que estava parada quase à falência, e faturaram até agora mais de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares por conta das guerras, das últimas guerras. Para que a paz chegue no coração desses líderes e de cada cidadão terráqueo, porque estamos no mesmo barco, fazendo parte do mesmo Cristo, dentro do mesmo Deus. Que a paz do Cristo, que a paz de Deus seja sempre em nossas vidas. Namastê.